Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar num tema que, honestamente, nos toca a todos: a depressão e o stress. Temos muita tendência para pensar na saúde mental como uma coisa puramente abstrata, quase a pairar no ar, não é? Mas a verdade é que os nossos estados emocionais estão profundamente enraizados na nossa biologia, na química do nosso corpo. Com base em dados clínicos super interessantes e em orientações nutricionais práticas, vamos perceber, de forma bastante objetiva, como o nosso dia-a-dia dita as regras da nossa saúde mental. Vamos a isto? A grande questão que nos serve de ponto de partida é esta: como é que as nossas pequenas rotinas podem, lá no fundo da nossa química, combater a depressão? É fundamental retermos uma coisa essencial. A depressão é um estado químico e hormonal, e a excelente notícia é que pode ser fortemente influenciada por alterações no nosso estilo de vida. Ou seja, não estamos de todo reféns da genética. Temos connosco ferramentas incríveis e, melhor ainda, totalmente naturais. Para organizarmos as ideias, o nosso roteiro de hoje é este. Ponto 1. O tripé do equilíbrio emocional. Ponto 2. O movimento como a farmácia do corpo. Ponto 3. O sono como o reset do cérebro. Ponto 4. A comensalidade, ou seja, a nutrição além da comida. E, por fim, o ponto 5. Sobre como construir uma mente mais forte. Começamos então pelo primeiro ponto, o tripé do equilíbrio emocional, que é a verdadeira base da nossa saúde mental. A nutricionista Gabriela Barbosa tem uma visão espetacular sobre isto. Ela lembra-nos que a melhor das dietas e o plano de exercícios mais rigoroso acabam por falhar de forma trágica se não dormirmos em condições. Reparem, pensem nisto literalmente como um tripé: exercício, sono e alimentação. Se uma destas pernas faltar ou estiver partida, a estrutura vai toda abaixo. O nosso corpo não consegue responder bem a absolutamente nenhuma mudança se esta fundação não estiver super sólida. O que nos leva diretamente à parte 2, movimento, a farmácia do corpo. Vamos ver como podemos regular a nossa química cerebral. E olhem bem para este contraste biológico, porque ilustra brilhantemente o que se passa dentro de nós. Num corpo sedentário, o que é que acontece? As hormonas de stress crónico, como o cortisol e a adrenalina, disparam e acumulam-se. É o cenário absolutamente perfeito para a ansiedade se instalar. Por outro lado, um corpo ativo trava de imediato estas hormonas de alarme e começa a produzir reguladores do humor que são vitais. O simples facto de nos mexermos altera por completo o nosso ambiente interno. E se espreitarmos a mecânica destes compostos, percebemos rapidamente que são autênticos antidepressivos naturais. Quando nos faltam, escancaramos a porta à ansiedade e à depressão. Vejam bem, a serotonina melhora o nosso humor e acalma-nos. A dopamina dá-nos aquele boost fantástico de energia de recompensa. As endorfinas funcionam literalmente como analgésicos. E a noradrenalina mantém a nossa memória afiada. No fundo, isto é uma farmácia gratuita de serviço 24 horas por dia e nem sequer precisamos de receita médica para entrar. Agora, caso se estejam a perguntar qual é a dose certa, a ciência tem um número-chave para nós: 150. 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Esta é uma meta inicial fantástica, super recomendada não só para reforçar a nossa saúde física, mas, claro, para construir aquele tal escudo químico e protetor contra a depressão de que acabamos de falar. Avançamos para a parte 3, o sono, o grande reset do cérebro e o caminho indispensável para o nosso equilíbrio emocional. Aqui vale a pena fazermos uma pausa e pensarmos com honestidade nas nossas rotinas noturnas. Aquele deslizar infinito pelo telemóvel na cama tem um custo elevadíssimo. Só para terem noção da escala da coisa, dados da Fundação Oswaldo Cruz mostram que uns impressionantes 72% da população relata ter problemas de sono. É um alerta gigante. Mostra-nos o quão mal estamos a conseguir desligar os nossos cérebros ao fim do dia. A explicação biológica para este drama noturno passa por uma hormona super fascinante chamada melatonina. Quando levamos os telemóveis ou os tablets para a cama, aquela luz azul entra pelos nossos olhos e engana o cérebro, enviando-lhe uma mensagem falsa de que ainda é dia claro. Isto bloqueia completamente a produção de melatonina. A consequência? O cérebro não relaxa, os níveis de ansiedade sobem em flecha e falhamos aquelas reparações metabólicas cruciais que nos deveriam proteger da depressão. Então, como é que resolvemos isto na prática? É uma questão de afinar o nosso ritmo circadiano com regras bastante simples. Primeiro passo: cafeína só até às 3 da tarde, no máximo. Segundo, 40 a 60 minutos antes de ir dormir, trocamos os ecrãs por um livro físico ou música relaxante. Terceiro, quarto fresquinho, idealmente entre os 18 e os 22 graus. E por último, baixar a intensidade das luzes para avisar o corpo de que é hora de descansar. Acreditem, esta rotina é um autêntico divisor de águas. O que nos leva diretamente ao ponto 4. Comensalidade, ou seja, a nutrição que vai muito além daquilo que metemos no prato. O poder da conexão.
E o que é absolutamente fascinante de analisarmos aqui é este conceito tão bonito que é a comensalidade. Isto não é mais do que a nossa necessidade biológica e profundamente humana de comer com atenção e em boa companhia. Nós não somos máquinas a ingerir combustível. A forma como nos sentamos e partilhamos a mesa muda por completo a maneira como o nosso cérebro processa o bem-estar. Esta citação retirada do Guia Alimentar para a População Brasileira resume tudo de forma perfeita. Refeições partilhadas não são apenas sobre contar calorias, são momentos vitais para sentirmos que pertencemos a um grupo. Comer em conjunto fortalece os nossos laços sociais, cria um espaço emocional seguro e ajuda a cortar pela raiz aquela sensação de isolamento que, tantas e tantas vezes, alimenta estados depressivos. Para aplicarmos esta comensalidade no dia-a-dia, não é preciso muito. Implica manter horários regulares para ajudar o corpo a antecipar quando tem fome. Implica, sim, tirar os telemóveis e desligar a televisão da sala para estarmos realmente presentes. Significa escolher ambientes limpos e calmos. E o mais interessante, partilhar o trabalho. Escolher os ingredientes em conjunto, cozinhar em equipa ou lavar a louça acompanhado cria comunidade, aumenta o prazer da comida e, por incrível que pareça, até nos ajuda a fazer uma melhor digestão e a controlar as quantidades ingeridas. Chegamos, assim, à nossa última paragem, a parte 5. Construir uma mente mais forte, unindo todos os pilares. A verdadeira magia de toda esta análise acontece quando juntamos estas três peças. Elas funcionam num efeito de sinergia incrível. Reparem bem, o movimento enche-nos das tais serotoninas e dopaminas. O sono entra em campo para limpar as toxinas e repor a melatonina, baixando o stress. E a alimentação consciente partilhada à mesa nutre tanto as nossas células como as nossas relações. Se tentar misturar uma destas peças, o nosso equilíbrio emocional esboroa-se por completo. Tem de trabalhar em equipa. Para terminarmos, deixamos-vos com esta pequena provocação para pensarem durante o dia de hoje. Olhando para este nosso tripé da resiliência mental, qual destas áreas é que precisa de mais carinho na vossa rotina? Será a falta daquela caminhada revigorante? Serão as noites mal dormidas a olhar para o ecrã? Ou falta de um belo jantar sem telemóveis com quem gostam? Pensem nisso. Basta um pequeníssimo passo hoje para começarem a reprogramar toda a química do vosso cérebro para amanhã. Ficamos por aqui. Muito obrigado por estarem aí desse lado e até à próxima análise.